agradecer a Deus o privilégio que temos de poder estar aqui nesta noite de quarta-feira, e aqui a gente pode estar adorando ao nosso Criador, também estudando a palavra. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 10. Gálatas 6, de 6 a 10. Diz assim a palavra: aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que a instrui. Versículo 7. Não se engane, Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Versículo 9. E não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse texto, ele é assim, espetacular, é um texto extraordinário, e o título dessa palavra, a semeadura e a colheita. Eu fiquei assim, muito empolgado, estava preparando essa palavra. Podemos dizer que a lei da semeadura e da colheita, ela tem a sua própria dinâmica. Isso é muito interessante. Nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, Gálatas, capítulo 6, de 6 a 10, o versículo 7 já define toda a intenção do texto. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Este é um princípio que é imutável e é verdadeiro. Todas as coisas neste universo estão de uma forma ou de outra envolvida neste processo. É muito interessante. Tem muita coisa escrita sobre este assunto. E eu encontrei aqui um provérbio chinês que diz assim: se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Se a sua visão é para toda a vida, plante pessoas. É muito interessante esse provérbio. E uma das coisas que a gente tem que aprender é que o tempo é um tesouro valiosíssimo. E se a gente não aproveitar semeando o bem, a gente está perdendo oportunidade de sermos muito mais abençoados por Deus. A lei da semeadura e da colheita espiritual, ela tem o mesmo sentido. Semeadura de uma semente lançada na terra, e nas coisas do reino espiritual estão no mesmo sentido. E o texto diz que toda pessoa vai colher aquilo que plantar. Essa é uma lei universal. Toda a pessoa também vai colher sempre mais do que planta. Isso é uma coisa espetacular. Espetacular. Se você for olhar no ministério de Jesus, você vai encontrar isso em toda a sua trajetória.
Lembra-se quando ele estava para alimentar uma multidão e ele mandou que fossem procurar alimento? Encontrou um menino que tinha alguns peixes e alguns pães, entregou para o Senhor. O que Jesus fez? Multiplicou. Muita gente se alimentou e ainda sobrou alimento. Olha que semeadura extraordinária. Você pode dizer, mas isso não tem exemplo. Quem é do interior aqui, como eu? Alguém? Se você plantar um carocinho de milho, quanto é que você vai colher? Uma só espiga são mais de 600 caroços. Alguém já contou, né? Então, aí você imagina nesse processo, um carocinho de milho, ela produzindo uma espiga com 600 caroços. Imagina que se isso for plantado, o que vai acontecer? Percebe? Então, tudo o que você semeia hoje vai colher muito mais no futuro. Se a terra for boa, haverá uma grande colheita, uma colheita esplendorosa. Todo cristão foi chamado para ser um multiplicador do reino de Deus. Você não foi chamado, foi salvo para ficar guardado para você. Você vai ter que semear aquilo que você colheu. Se foi bom para você, por que não compartilhar com outros? Não é isso? Tudo que você planta vai colher de volta. E aqui a gente vai entender, o próprio Senhor Jesus, ele deixou para nós um registro, Mateus 13, versículo 23. Quando alguém vai plantar no reino de Deus, se a terra for boa, vai colher a 100, a 60 e a 30 por um. E o apóstolo Paulo, ele vai usar de uma forma indireta, referindo-se que é muito necessário a gente semear. Temos que semear. Semear a boa semente em boa terra. Sempre vai também precisar de cuidar aquilo que você plantou. Quem é do interior sabe, se você fizer uma plantação e não cuidar, né, as ervas daninhas vão tomar conta e não vai ter ali uma produção, senão, né, bem mirrada, né, muito mais fraca do que seria se fosse cuidado. Então, quem planta uma boa semente e cuida, vai ter uma excelente colheita naquilo que plantou. No capítulo 1 de Gálatas, versículos 6 a 10, primeiro capítulo de Gálatas, 6 a 10. Eu vou até ler esse texto aqui. Por que o apóstolo Paulo ele desenvolveu esse processo de semeadura? Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, é anátema. Exatamente. Versículo 9. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema.
Versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Olha, o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar que o evangelho é a boa semente, se não for misturado com heresias. Tem muita igreja que se diz cristã no nome, mas na prática não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Isso é uma grande realidade. E o apóstolo Paulo, ele foi escolhido e ele foi lançado no campo. Ele é considerado, o apóstolo dos gentios. Então ele pregava para não judeus. Ele saía, local que ninguém nunca tinha ouvido falar de Cristo, ele ali começava a testemunhar, lançava uma semente, e olha que ele tinha uma habilidade impressionante. Ele, quando chegou lá um local que estava cheio de ídolos, e o pessoal era tão idólatra que eles tinham ídolos de todo tipo, e eles pensaram: a gente pode desagradar a algum Deus, então vamos fazer aqui um altar, vamos deixar vazio, vamos escrever ao Deus desconhecido. Paulo chega ali, prato cheio, né? Olha, eu vim falar para vocês, esse altar vazio que está aqui, exatamente de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. E ali ele ganhou muitas almas para Cristo, né? Mas teve um problema. Paulo teve uma convicção de que o Evangelho de Cristo tinha surgido no berço do cristianismo, mas ele agora tinha vida própria. Uma nova história estava sendo inaugurada. Uma era que agora era um período chamado período da graça. E o período que deu alicerce, que deu base a tudo que a gente conhece do Novo Testamento, era um alicerce que estava ali plantado, mas ele teve a sua função em muitas coisas para fortalecer a família judaica, para dali nascer o Messias. E aí, Paulo confrontou Pedro de uma forma contundente. Pedro, embora ordinariamente ele fosse uma das colunas da igreja cristã, ele ficou meio assim em dúvida e ele começou a dar apoio a uma mistura do Evangelho de Cristo com as práticas judaicas. E ele se tornou um legalista, né? Alguém muito preso à letra da lei ali, entendeu? E está registrado em Gálatas 2, versículo 11, você pode conferir na sua Bíblia. Olha o que está escrito aqui: Paulo repreende Pedro. Quando, porém, Cefas é Pedro, né? Veio a Antioquia, resistir face a face, porque havia se tornado repreensível. Então, ele se tornou repreensível porque ele queria que os novos crentes não judeus passassem pelo rito da circuncisão. E Paulo disse: não, o Evangelho de Cristo, ele faz com que você vai nascer de novo, nova criatura, e se você está em Cristo, você é uma nova pessoa. Mas Pedro foi repreendido por ter cedido diante do partido da circuncisão, que era os judaizantes. Foi muito difícil. É a mesma coisa. Você, quando é criado num berço
determinado ensinamento de uma religião, é difícil você quebrar aquilo ali. Ao mesmo tempo, né, você aos poucos vai introduzindo, vai mudando a sua mente, mas não é fácil. E pelo que a gente percebe, Paulo percebeu que ele estava um pouco que saindo dos trilhos, né? E contrário ao que devia ser pregado como Evangelho de Cristo, o Evangelho das boas novas. Boas novas. Todos nós temos, irmãos, plena consciência que para você ser um crente e você fazer o que a Bíblia manda, dá trabalho, não é moleza, né? Você, quando percebe que um irmão ele foi machucado, ferido por algum motivo dentro da igreja, olha, para recuperar esse irmão, para trazê-lo de volta, dá trabalho. Algum motivo saiu da igreja, se desviou da doutrina do Evangelho de Cristo, dá trabalho, precisa de muita oração, amor cristão ao extremo. A restauração de um irmão caído, por outro lado, é demonstração de amor, e também é preciso que você seja humilde para ajudar a curar as feridas das pessoas machucadas. E essas qualidades, então, que o apóstolo Paulo está trazendo com esse texto para nós. E ele via isso como coisa principal, como essenciais, que devemos trabalhar dentro da comunidade cristã, para que ela seja sadia, para que ela possa vivenciar em toda a essência o Evangelho de Cristo. Gálatas 6, versículo 6. Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Nesse versículo aqui, Paulo está dando crédito aos que semeiam a palavra para que sejam valorizados, pois é trabalho muito importante. E aí a gente pode colocar os missionários que são enviados para terras distantes, deixando a sua cultura e vão pregar o Evangelho em países que são, muitos deles, cruéis contra a nova doutrina que vão receber, doutrina cristã. Isaías 52, versículo 7, diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas. Isaías 52, 7. Voltando aqui, o texto de Gálatas 6, versículo 7, que diz assim: o que o homem semear, isso também colherá. E como demonstrar isso? Os versos 8 e 9 vai dar esse princípio, né, que é aplicável não somente de modo negativo, mas também de modo positivo. E aí, 2 Coríntios 9, versículo 6, é um texto que é muito rico, que diz assim: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Esse é o princípio da semeadura e da colheita. Vocês estão entendendo? E aqui Paulo ele está falando para a gente que entendia dos princípios usados lá na agricultura. É uma metáfora muito lógica,
Gálatas 5, 22 e 23, vai falar sobre o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Está registrado em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há limite. Não há lei. Não há lei. Isso mesmo. Então o Espírito Santo que habita no cristão, ele vai produzir os frutos do Espírito. São as virtudes cristãs que são muito importantes. Muitos leitores originais de Paulo, eles estavam bem conscientes disso, do labor que era muito árduo, porque eles conheciam o princípio da produção, da safra abundante, precisava de ser cuidada, sabia que ali a safra produzida tinha um paralelo bem direto com o labor, quer dizer, com a força empregada, com cuidado, com atenção. Eles também sabiam que existem nas plantações as ervas daninhas e as pragas e as doenças. Sabia que as plantas também têm as doenças? Os fungos, né? As ervas daninhas. E aí pode então ameaçar toda uma colheita. Além disso, sabiam bem como uma colheita, para ser abundante, poderia ser obtida se fossem enviados esforços apropriados, como já citamos, né? Cuidado, né? Ali procurando cortar aquilo que não estava sendo favorável, né? Isso é muito encorajador e precisa observar então essa colheita para você fazer a introjeção nas coisas espirituais. Porém, Paulo sabia que só o fato que estavam se voltando para os falsos mestres daquele dia, que eram muitos falsos mestres, e para as doutrinas que não tinham base na palavra, eram doutrinas errôneas, só poderia ser prejudicial. Teriam de colher uma safra amargosa se não fosse cuidado. Ele queria que não enganasse a si mesmo e nem fossem iludidos por outros. Os crentes lá de Gálatas, eles haviam negligenciado o ministério do apóstolo Paulo, e isso estava trazendo um prejuízo gigantesco para eles. Eles estavam sendo perturbados por falsos mestres naquele dia, e Paulo, ele tinha uma responsabilidade muito grande com a sua igreja. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém pode usar de uma desonestidade, porquanto Ele conhece todos os nossos pensamentos, nossos intentos. Zombar de Deus é um ato que só vai existir na intenção do homem, porque Deus não se deixa enganar. Não existe isso no reino de Deus. Alguém pode ler Gálatas 6:8? Gálatas 6:8. Fica de pé, quem puder. Ele. O que semeia. Gálatas 6:8. É o 6:8, pastor? Esse é o 6:8 que eu estou olhando? 6:8, versículo 8. Porque o que semeia da sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Vou pedir, Gilmar, que pega um pouquinho d'água para mim, por favor.
Então, versículo 8: quem semeia para a sua própria carne, da carne vai colher corrupção. Então, são atos que a pessoa faz para agradar a si mesmo. Semear na carne é isso. É o homem se tornar vaidoso, querer ser mais do que os outros. E aí tem os frutos negativos. Gálatas 5, 19 a 21. Então, quem semeia na carne vai colher imoralidade sexual, impureza, libertinagem, etc. Quem pode ler Gálatas 5, 22 e 23? Gálatas 5, 22 são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a benignidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esses dois vetores são princípios que estão na nossa vida, no nosso viver. É considerado aqui como uma semeadura, a semente que produz uma inevitável colheita de acordo com a sua espécie. A colheita consiste na multiplicação da semente que foi lançada na terra. Semear para o Espírito significa obedecer ao Espírito. Você é templo do Espírito Santo. E aí você então vai produzir o fruto perfeito, o bom fruto. Gálatas 6, 9. E não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Versículo 9 vai dizer, então, exatamente isso, que a semeadura vai dar o fruto que pode ser positiva ou pode ser negativa, e dará resultado tanto a recompensa dos retos, dos servos de Deus fiéis, como também receberão o castigo dos ímpios. Então, trata-se de uma lei que ela é fixa, e isso nos mostra que é um bom motivo para a gente ter uma vida sempre voltada para o bem, para que possamos ter uma boa colheita. Essa lei, ela, no entanto, é motivo para a gente, sabe, se esforçar e dedicarmos em boas ações. Talvez isso não seja muito fácil, talvez é necessário não muito pouca paciência, uma boa dose de paciência. Por não dizer Alberto. E o senhor ressaltou um ponto, eu lhe confesso que não tinha me ocorrido ainda, sobre a importância de semear o bem, porque a colheita é infinitamente maior do que aquilo que você semeia. Se você semeia um grão, vai colher só umas 30, 60, 100, segundo o próprio princípio da palavra de Deus. Então, está aí um bom motivo para nos empreendermos em boas ações. Preciso de paciência, muita paciência, muito cuidado,
para que a gente precisa olhar ao longo do corredor do tempo, que às vezes, se não tiver paciência, você, não vou colher agora, então, né, não vou perder tempo, né? E muitas vezes essa colheita, ela só virá na eternidade. Mas por quê? Desanimador isso? Não. Você vai receber os galardões. Meus irmãos, isso é promessa da palavra. Agora, a lei da semeadura é a seguinte: ninguém pode colher enquanto não houver semeado. Tá certo? E mesmo assim, vai ter que aguardar. Tá? Eu me interessei muito recentemente por uma fruta, uma delícia, chamada pitaia. É uma fruta cara, tá? Já teve a quase R$40 um quilo. Mas é interessante, se você pegar uma semente de pitaia e plantar, cada fruto de pitaia tem mais de 1000 sementes cada fruto. Mais de 1000. É um negócio assim. Mas se você plantar, você vai esperar 7 anos para colher o primeiro fruto. É muito. Mas tem um detalhe: se você tirar uma muda de uma planta já produzindo, ela vai dar com 1 ano. 3 colheitas por ano. É interessante. Isso é muito interessante, fazendo essa correlação com a semente da palavra que é lançada em boa terra. E às vezes vai demorar um pouquinho, tem que aguardar um tempinho para a colheita, o tempo próprio da colheita. Gálatas 6:10. Quem pode ler? Bem alto, de pé, para soltar a voz. Ninguém achou? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos domésticos da fé. Isso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade ou tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que significa isso? Cristão, nós. Por que o apóstolo está falando isso, está dando essa especialmente aos da família da fé? Porque a nossa primeira responsabilidade em obras de caridade, olha, isso aí é um princípio correto, tá bem? Entendam isso. Nossa primeira responsabilidade em obras de caridade é para com as famílias da fé. Sabe qual a primeira responsabilidade para os não crentes? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. É a primeira e a coisa mais importante na vida. Se você observar, irmãos, geralmente uma pessoa que é temente a Deus, dificilmente, a não ser que tenha acontecido uma tragédia muito grande na vida, ele vai passar por necessidade extrema. E você quer saber um negócio que eu vou dizer para vocês, que isso aí, eu já provei isso. Geralmente um crente fiel, um casal de crente fiel, os seus filhos serão muito melhores do que ele, no lado material principalmente, porque eles vão ter uma referência e vão buscar, né, fazer aquilo que a Bíblia ensina. Então, a nossa responsabilidade primeira para os não crentes é a evangelização. E aí eu quero recitar, para finalizar esse encontro, o texto que está em Mateus 28, 19 e 20. Alguém sabe de qual? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-os a... Ensinando o quê? Sim. Ah, meus irmãos, todas as coisas, a guardar todas as coisas que tenho ordenado, que a palavra ordena. E eis que o Senhor diz: eu estarei com todos vocês, com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Então, esta é a lei da semeadura e da colheita. Vamos prestar atenção, vamos seguir esses princípios que são princípios valiosíssimos para uma vida bem-sucedida. Que Deus nos abençoe. Convido vocês a abrirem seus cantores, hino 429. 429 do cantor cristão. Fala, espalhemos todos. Pastor Santana, pode ajudar na regência? Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher. Muito interessante. 429. Pastor Santana vai ajudar? Aí. Hum. 429 do cantor cristão. Espalhemos todos a semente santa. Enquanto o Jefferson encontra, eu quero dizer para vocês que a escola de música no próximo sábado já vai começar nessa fase, na orientação dos esquema novo aí, que vai ser muito bom. Espalhemos toda a semente santa, desde a madrugada até o amanhecer, nós aguardando o tempo da colheita,
Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela oportunidade que temos de ser semeadores da palavra boa, do Evangelho, das boas novas de salvação. Pai, que haja terrenos férteis para receber esta boa semente. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.